Que bom é estarmos de volta com uma nova lição, a lição de número 1 desse novo trimestre, com o título Fazendo Amigos para Deus. O autor da lição desse trimestre, o principal colaborador, é o pastor Mark Finley, grande conhecido nosso, um homem de Deus, experiente na arte de ganhar almas para Jesus. E esse trimestre nós vamos discorrer exatamente sobre esse tema. Como testemunhar de Jesus? Como alcançar as pessoas como Cristo alcançou? E como levá-las a Jesus? E levá-las a terem uma experiência com Jesus, como nós tivemos. Então esse será um trimestre muito especial, é uma área que eu gosto muito, tenho dedicado a minha vida a esta área durante muitos anos, então vai ser um trimestre muito especial. E a primeira lição já diz a que veio. Por que testemunhar? A lição número 1, que é a lição desta semana, né? Logicamente existem várias respostas a esta pergunta, por que testemunhar? Eu listei algumas das respostas que estão na nossa lição e que estão baseadas também na minha experiência. Em primeiro lugar, devemos testemunhar para oferecer as oportunidades de Deus, de salvação de Deus para as pessoas. Lucas 19:10 é um verso que eu gosto muito, que diz que Jesus veio buscar e salvar quem se havia perdido. Portanto, o grande interesse de Deus é salvar pessoas, salvar seres humanos. E o foco da igreja deve ser esse também. E eu me lembro aqui de Romanos 10, verso 14, que inclusive está na nossa lição, onde o apóstolo Paulo faz uma pergunta intrigante. Ele diz assim, como crerão se não lhes for anunciado? Ou seja, se eu e você não anunciarmos o evangelho para transformar vidas, como é que vidas serão transformadas? Como é que pessoas vão crer naquilo que elas de fato não ouviram? Há um segundo argumento sobre por que testemunhar, que é para alegrar todo o céu. E aqui eu me lembro de Lucas capítulo 15. Lucas 15 nós temos a parábola, chamada parábola dos 3 perdidos, né? Temos a parábola do filho pródigo, da moeda perdida, e temos a parábola da ovelha perdida. Pois, depois que o pastor encontrou a ovelha, que a mulher encontrou a moeda e que o pai reencontrou o filho pródigo, em todos os casos a Bíblia diz que eles se alegraram. E Jesus então arremata dizendo que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, devemos testemunhar para que os pecadores se arrependam, se convertam e o céu se alegre e logicamente, todo o povo de Deus se alegre. Ah, sim, um outro ponto que é destacado na lição dessa semana é por que testemunhar? É para sermos nós mesmos abençoados para então abençoar. João 7,37 diz, quem crê em mim, diz Jesus, do seu interior rios de água viva fluirão, correrão do seu interior. Ou seja, nós recebemos para repartir, nós recebemos para abençoar. Nós fomos abençoados com o perdão, com a graça, com a salvação, com a esperança, e nós devemos fazer isto transmitindo aos outros, não é? Ellen White tem um texto que diz, Deus poderia ter realizado o seu plano de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas para desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, precisamos partilhar de sua obra. Essa é a mensagem de Deus para nós. Ah, sim, mas eu estava esquecendo. Há um quarto ponto aqui extremamente importante. Nós precisamos cumprir o mandamento de Cristo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é? Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15, enfim, aqueles versos do grande mandato de Jesus, de ir por todo mundo, né? Porque Deus não quer que ninguém se perca, né? Segundo Pedro 3,9 fala disso, Deus notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, né? Então, se a igreja negligenciar, e a igreja sou eu e é você, ou minimizar esse mandamento de Cristo, ela falha no propósito da sua existência. A igreja existe para sermos porta-vozes de Deus neste mundo, anunciando a sua mensagem de salvação, as boas novas de salvação. Não é? O apóstolo Pedro, lá em Atos, diz que Deus nos mandou fazer isto. E Deus nos pôs como luz para os gentios,
para que a salvação chegue até os confins da terra. Atos 13:47. Ou seja, resumindo a nossa lição dessa semana e já dando uma espécie de introdução ao trimestre, na verdade, por que testemunhar? Não é? Por que testemunhar? Porque esta é a vontade de Deus para nós como igreja, como membros da igreja, como servos e servas de Deus. E tudo isto, um resumo, uma conclusão agora, deve ser feito por amor, salvar por amor. Esta é a questão que precisamos desenvolver aqui. Que Deus abençoe você ao transmitir a lição desta semana, e não só desta semana, mas de todo esse trimestre, e nós nos reencontraremos em cada semana. Um abraço e até lá.